Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, vamos parar de enrolação, venha comigo e vamos direto ao ponto. Hoje a aula é sobre tipos de sujeito. Caramba, Sidney, tipos de sujeito, isso cai em prova? Cai pra caramba, meu companheiro. Afinal de contas, uma matéria muito importante é a matéria concordância verbal. Agora, o que é a concordância verbal? É a relação entre o verbo e o sujeito. E, na verdade, não é entre o verbo e o sujeito todo, é entre o verbo e o núcleo do sujeito. E para eu poder trabalhar a concordância verbal, que é uma matéria que cai em demasia nas provas, eu tenho de saber tipos de sujeito. Afinal de contas, eu só vou saber como é que se faz a concordância se eu identificar o sujeito. E na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. Caramba, Sidney, mas por que eu lembro de um montão na época da escola? Você lembra de um montão porque eles se ramificam. Mas se a gente entender o conceito principal de cada um, aí, meu parceiro, eu vou tirar de letra. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar um por um e todas as suas peculiaridades. Então, vem aqui comigo e vamos lá, ó. Primeiro, sujeito determinado. É aquele que aparece explícito ou implícito na frase. Então, eu consigo identificar. Mesmo que eu visualize ou não visualize, eu ainda assim vou conseguir identificar. É por isso que eu divido em sujeito simples, em sujeito composto e em sujeito desinicial. Aí eu já vou fazer uma reflexão com vocês. Esse desinicial, ele não existe na NGB, mas ele não pode ser ignorado, porque ele aparece na tradição das provas e ele também aparece na gramática do Celso Cunha. Mas o avaliador, ele pode fazer uma brincadeira. Ele pode trabalhar a questão independentemente de como ele tenha colocado no edital, até mesmo porque é hábito nem colocar a bibliografia. Então, o camarada pode fazer o que quiser. Então, se liga só. Quando eu tenho um sujeito simples, se eu chegar para uma criança de 8 anos de idade e falar que o sujeito simples possui apenas um núcleo, ela vai entender da mesma forma que vocês. Se eu falar para uma criança de 8 anos de idade que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, ela vai entender da mesma forma que vocês. Agora, se eu chegar para uma criança com uma frase que não está aparecendo um sujeito, ela já vai estranhar. Aí imagina se eu chegar para ela e falar que ali tem um sujeito desinicial, que ele não está aparecendo, mas que é facilmente subentendido pelo contexto ou pela desinência verbal. Caramba, essa criança vai me odiar. Então a tia Teteia criou uma das melhores situações pedagógicas que a gente tem. Ela inventou o chamado sujeito oculto, que é o sujeito desinicial, que também pode ser chamado de sujeito elíptico. Mas na hora que ela falou que era um sujeito oculto, o que aconteceu com a criança? Ela falou, tia, agora eu entendi, ele está ali, eu só não estou vendo, é igual o meu amiguinho oculto. E foi exatamente assim que surgiu no mundo escolar. E eu não estou de sacanagem, foi exatamente assim, tá? Só que agora a gente vai ver um por um, entender todas as suas nuances, todas as suas peculiaridades. Então venha comigo, ó. Olha essa frase, um galo sozinho não tece o amanhã. Vamos descobrir quem é o sujeito. Para descobrir quem é o sujeito, eu sempre procuro primeiro pelo verbo. Eu não olho para os substantivos primeiro, eu olho para o verbo. E aí eu vou fazer a pergunta ao verbo, sempre quem ou que, para saber quem é o sujeito. Só que aí reparem que nesta frase existe uma palavra negativa acoplada ao verbo tecer. Então, a palavra também vai entrar na pergunta. Então, quem ou que não tece amanhã? Aí a resposta, um galo sozinho. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem a preposição. Então, o núcleo é a palavra galo. E quem verdadeiramente concorda com o verbo? É o núcleo do sujeito. Então, como o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Até aí, tudo bem? Agora, ao colocar Pedro e Bino consertaram um caminhão, eu vou procurar o verbo. E aí eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. A pergunta, ó,
observa, o verbo está no plural, mas a pergunta é no singular. E como assim, Sidney? Está de sacanagem? Não, estou falando sério. Porque você ainda não fez a pergunta, você ainda não viu quem é o referente. Então pode ser que seja uma pegadinha do avaliador. Então você vai perguntar, quem é o que consertou o caminhão? Aí você vai ter como resposta Pedro e Bino. Aí agora você vai observar que tem dois núcleos, tanto Pedro quanto Bino. Então, como tem dois núcleos, o verbo obrigatoriamente tem de concordar com os dois núcleos. E se ele concorda com os dois núcleos, obrigatoriamente vai ficar no plural. Então, realmente a frase está correta. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Agora, e se eu botar assim, ó? Os policiais prenderam um assaltante. Aí eu pergunto, quem é o sujeito? Aí você vai achar o verbo e vai perguntar a ele, quem é o sujeito? Então, aqui o sujeito é o termo os policiais. Aí eu pergunto, quem é o núcleo do sujeito? Policiais. Aí agora, sujeito simples ou composto? Simples, sem sombra de dúvida. Ah, Sidney, mas não tem uma porrada de policial? Tem, mas quando eu falo que o sujeito é simples porque possui apenas um núcleo, é porque possui apenas uma palavra como núcleo. Não importa se está no singular ou no plural. Isso não influencia na classificação do sujeito. Isso influencia na concordância verbal. Porque se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Tranquilo? Então vamos lá, que sujeito simples e foi. Agora olha o próximo, que interessante. Sujeito desinencial. Olha a frase. É nesta sala escura e fria, né? Não, perdão, é nesta sala retirada e escura. Olá, meus amigos, minhas amigas, você que vai fazer o concurso da Universidade Federal de Pernambuco para o cargo de auxiliar em administração, convido vocês a estudarem aqui no Lá Concurso, não é isso? Você viu a aula que você acabou de assistir? Essa é a qualidade das aulas aqui do Lá Concurso, um grande site, um site super especializado em concurso público e em curso ensino à distância, EAD, e pode ter certeza, cara, aqui é o único site que tem projeto pedagógico. Se você, tá certo, cumprir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza que lá no dia da prova você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês nesse concurso. Forte abraço, tchau, tchau.